Oi pessoal, hoje eu tô aqui para ajudar aqueles que têm o sonho de conhecer os Estados Unidos e querem tirar o visto americano. Então, gente, não começa o seu pedido do visto, não faz nada antes de assistir esse vídeo, porque aqui eu vou te falar todas as informações que você precisa saber e várias dicas de como tirar o visto americano. Eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença se você está fazendo o visto americano sozinho. Legal? Vem comigo então. Primeiro de tudo, é super importante você falar ou pelo menos entender um pouco de inglês para fazer o processo do visto americano sozinho online. Porque todo o processo é em inglês e o formulário é preenchido em inglês. Uma coisa que é bem importante você pensar e saber é que o visto americano ele vale por 10 anos. Então, quando você está fazendo o pedido do visto, digamos que você vai para a Disney. O visto ele não vai valer apenas para essa viagem para a Disney. Ele vai valer pelos próximos 10 anos. Então, a embaixada americana e o consulado, eles avaliam a sua situação dentro de um espectro bem maior do que a sua próxima viagem. Eles avaliam a situação que você tem, a conjuntura de vida que você tem. Por quê? Porque esse visto vai valer por 10 anos. O grupo de risco é um conjunto de características que são bastante comuns nas pessoas que são detidas nos Estados Unidos, imigrantes, né? Que estão permanecendo além do tempo do visto, que estão trabalhando ilegalmente, ou seja, tem um visto de turista, mas está exercendo uma atividade remunerada, enfim, que está fazendo alguma coisa ilegal que não é permitida pelo seu visto nos Estados Unidos. Então, o que eles fazem? Eles têm características bastante comuns dessas pessoas. Aí, eles estabeleceram critérios. Olha, quando a gente tiver pessoas que têm essas características, a gente vai abrir o olho e o processo do visto vai ser um pouco mais justo. Então, primeira coisa é pessoas, e principalmente mulheres, abaixo de 30 anos. Se você não tem graduação, né, não tem nenhuma formação, ou se você é recém-graduado, tipo se formou faz 6 meses. Se você tem uma renda muito baixa, eu diria qualquer coisa abaixo de R$3.000, R$2.500, isso não significa que você tenha uma renda baixa no Brasil. Significa que para você viajar para os Estados Unidos e pagar todas as custas de uma viagem, isso é considerado uma renda baixa. Além disso, além da sua renda mensal, se você consegue comprovar investimentos ou poupança, enfim, algum dinheiro guardado também. A questão de ter poucos vínculos com o Brasil, como ter um emprego estável, ou ser uma pessoa que está num emprego de carreira, ou ser concursado, se você tem filhos no Brasil, se você tem imóveis, se você está na faculdade. E aí, os outros 2 pontos são: se você já teve o visto negado, ter o visto negado uma vez aumenta muito a sua chance de ter o visto negado novamente. E as suas redes sociais conterem opiniões ou fotos controversas. Sim, hoje é obrigatório colocar o link de uma rede social sua no formulário do visto americano e, inclusive, se você não colocar, você pode dizer que não tem nenhuma rede social, eles vão lá e vão catar você, vão fazer uma pesquisa sobre você no Google, se você for da faixa de risco. Então, pessoal, se você estiver no grupo de risco com 2 ou 3 características dessas que eu acabei de citar, eu aconselho fortemente você a contratar uma empresa especializada em emitir visto americano, ou um despachante ou uma agência de viagens que ofereça esse serviço. Por quê? Porque um profissional que já faz o visto americano e já conhece os cuidados que ele tem que ter na hora de preencher o formulário, ele vai conseguir avaliar a sua situação, as suas informações, documentos que você apresentar e dizer talvez para você, olha, sua chance de ter um visto aqui aprovado ou negado é baixíssima, por isso. Você realmente quer tentar?
porque o visto americano é um investimento. Então, você vai ter vários custos, né, além da taxa do visto, custos de deslocamento para ir na entrevista e tal, que você pode, de repente, economizar seguindo a instrução de um profissional. Ou então, esse profissional pode lhe dizer, vamos melhorar a sua documentação e melhorar os comprovantes da sua vida. Vamos dizer o seguinte, por exemplo, você trabalha e a sua renda é informal. E aí você quer tirar o visto para os Estados Unidos, mas você não consegue comprovar a renda. Então ele vai dizer para você, olha, vamos esperar uns 6 meses, 9 meses, 1 ano para tirar o visto. E nesse tempo você vai ter que começar a declarar. Você pede para o seu contador fazer prolabore, né? Você vai começar a ter uma movimentação bancária condizente com a sua profissão. E aí, dessa forma, com o tempo, vocês vão conseguir ter substância para tirar o visto e você não ter o visto negado. Então, é muito melhor você fazer isso, se preparar, pedir análise de alguma pessoa que tem experiência com isso, do que ir lá fazer por conta, preencher de qualquer jeito e ter o visto negado. Porque ter o visto negado te prejudica depois, porque você já sempre vai chegar lá com um visto negado antes, ou 2 vistos negados antes. Isso é muito ruim, beleza? Falando então em custos, o visto americano custa $160, que são, no momento que você paga, convertidos para reais. Você paga esse valor, pode ser via boleto ou no seu cartão de crédito. E essa taxa não é reembolsável caso você tenha o visto negado. Além da taxa consular, você também tem um gasto com o SEDEX para receber de volta o seu passaporte. A única forma de evitar essa taxa de SEDEX seria você ir até o consulado e pegar o seu passaporte você mesmo, que para pessoas que moram em cidades que têm consulado americano é algo viável de se fazer. E você também tem os custos de ir para um dos consulados mais próximos de você para fazer a entrevista consular. Quem que não precisa ir para fazer a entrevista no consulado? Pessoas menores de 14 anos, ou seja, menores de idade, e maiores de 79. Se você tem entre 14 e 79 anos, você precisa comparecer ao consulado. Se você estiver renovando o seu visto e nunca teve visto negado, aí você não precisa ir na entrevista. Renovação é considerado você pedir um novo visto até 1 ano depois que o seu visto anterior expirou. Resumindo, menores de 14 anos, maiores de 79 anos e pessoas renovando o visto não precisam passar pela entrevista consular. Então, resumidamente, como que funciona o processo todo do visto? A primeira coisa é você vai tirar um passaporte, né? Ter um passaporte válido e, com isso em mãos, você entra num site, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que é o site da Embaixada Americana, escolhe o consulado mais próximo de você, para o qual esse formulário vai ser direcionado, e aí você começa a preencher esse formulário online, sempre falando a verdade e sendo super detalhista, colocando todos os dados da sua vida, seu exame de DNA e tudo, enfim, ali para ficar tudo certinho. Aí, depois que você preencheu esse formulário, pede, pelo amor de Deus, para alguém que está com você, perto de você, conferir. Porque se você colocar informações erradas, principalmente com relação aos seus dados pessoais principais, que são o número do passaporte, validade, o seu CPF, RG, data de nascimento e qualquer letra errada no seu nome, pode dar CREPS e você ter o visto negado por divergência de informações. Depois de preencher o formulário, você vai entrar num outro site que eu também vou botar o link aqui. E aí, nesse outro site, aí sim você paga a taxa, né, do visto e agenda a entrevista no consulado mais próximo de você. Entrevista. No dia da entrevista, você precisa levar o seu passaporte, o comprovante do seu pedido de visto. Você não precisa imprimir todo o formulário e levar junto. Você precisa levar só o comprovante da solicitação, que tem um código de barras embaixo. Você precisa levar o comprovante do agendamento, uma foto 5x7 com fundo branco, mostrando as orelhas e sem acessórios e brincos e muitas coisas,
A maioria dos consulados hoje tira fotos também, mas como acontece de às vezes a câmera tá estragada, dá algum problema e tal, eles pedem para você já levar uma foto 5x7 junto para evitar problemas, evitar de você ter que voltar outro dia se a câmera deles estiver estragada. E além de tudo isso, o comprovante de pagamento dessa taxa do visto. Se você marcou a sua entrevista online, mas percebeu que naquele dia você não vai poder ir, você pode reagendar, basta fazer o login de novo lá no site que você agendou e escolher uma nova data que esteja disponível. A sua entrevista pode ser realizada em até 1 ano, ou seja, se você fez o pedido do visto hoje, pagou a taxa hoje, você tem até 1 ano para ir nessa entrevista, não precisa ir agora, caso você tenha um contratempo, enfim, pode ir mais adiante. É o que aconteceu agora com as questões de coronavírus, que os consulados ficaram fechados, muita gente perdeu a sua data de entrevista. E, finalmente, se você for na entrevista, você vai conversar com o cônsul, ele vai fazer várias perguntas para você, que são aleatórias e possivelmente puxadas de um sistema de computador que lê os seus dados e fala para ele quais são as perguntas que são relevantes ele te fazer. Muitas delas são pegadinhas e são perguntas para tentar tirar uma febre se você mentiu, como por exemplo, quanto tempo você está no emprego, qual é o signo do seu filho, mas também fazem as perguntas gerais que são o que você vai fazer nos Estados Unidos, como que você vai custear a sua viagem, quanto tempo você vai ficar, esse tipo de coisa. Muito importante que na entrevista você esteja super tranquilo, ciente de tudo que você preencheu, né? Ciente de que todas as informações são corretas. E é muito importante que você leve documentos que comprovem todas as informações que você colocou lá no formulário. Essa parte de como proceder na entrevista e como preencher o formulário, você vai ver aqui com detalhes num outro vídeo que eu vou fazer com você, passo a passo, beleza? Bom, e finalmente, se você teve o visto aprovado, o cônsul vai dizer sim, visto aprovado, e vai ficar com o seu passaporte lá. Esse passaporte que depois você recebe, uns 10 dias depois, via correio, se você pagou a taxa, ou que você pode ir lá retirar. Se o seu visto for negado, ele vai te dizer, olha, infelizmente ainda não é hora de você viajar para os Estados Unidos, vai te entregar uma folha onde constam os motivos da sua negativa e vai devolver o seu passaporte para você, você volta para casa com o passaporte na mão. Basicamente, gente, é esse o processo para tirar um visto americano. Se você tem muita dúvida ou está inseguro, novamente eu te digo, contrata um despachante, uma agência de viagem ou um profissional que trabalhe nessa área. As taxas variam em média de 180 a 250 reais por essa consultoria, mas para quem está inseguro vale muito a pena, é um investimento que pode te economizar um montão de dinheiro. Se você se sente preparado para fazer o visto sozinho, então assiste o outro vídeo aqui que a gente faz o visto passo a passo com você. Valeu? Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo.